Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. 2 pessoas morrem e um homem é resgatado com vida depois do desabamento de um prédio em Olinda. Matheus Sampaio. O prédio de 3 andares desabou e pegou fogo. 2 pessoas morreram, 5 ficaram feridas e os bombeiros continuam as buscas pelos desaparecidos. Bandidos sequestram 4 jovens em Maceió. Eric Maia. O grupo foi sequestrado e levado para um canavial que fica na parte alta de Maceió. 3 jovens foram executados e um adolescente de 17 anos conseguiu fugir e se esconder em uma plantação de cana-de-açúcar. Marcele. A polícia de Mato Grosso faz uma operação para combater crimes contra a ordem tributária. Nathan Goulart. A Polícia Civil calcula que o prejuízo aos cofres públicos seja superior a 36 milhões de reais, valor que corresponde ao ICMS sonegado. Marcele, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes sobre esta operação da Polícia Civil por meio da Delegacia Fazendária, aqui no Brasil TV. Começa em Goiás o julgamento dos acusados pelo desaparecimento da menina Priscila Brenda. Aline Braga. A vítima foi vista pela última vez em dezembro de 2012, entrando no carro do namorado. O corpo nunca foi encontrado, Marcele. Acidentes envolvendo onças preocupam ambientalistas no oeste de São Paulo. Paula Ciplin. Olá, Marcele. 2 onças pintadas foram atropeladas em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Já já eu trago os detalhes no Brasil TV. E ainda um movimento de saída para o feriadão do Dia do Trabalhador. Carlos Eduardo Alvim. Mais de 90 mil pessoas devem passar aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte nos próximos dias, até o feriado do dia 1º de maio. Daqui a pouco, aqui no Brasil TV, a gente mostra toda a movimentação, Marcele. Hoje é sexta-feira, 28 de abril. O Brasil TV está no ar. Duas pessoas morreram no desabamento de um prédio na cidade de Olinda, região metropolitana do Recife. Um homem foi resgatado com vida hoje pela manhã. O Matheus Sampaio acompanha o trabalho de busca a desaparecidos. Olá, Marcele. O edifício Leme, com 16 apartamentos, um edifício residencial, parte dele desabou na noite desta quinta-feira, no bairro de Jardim Atlântico, Olinda, fica no Grande Recife. Dos 16 apartamentos, 8 desabaram. Isso foi às 10h05 da noite de ontem. 2 pessoas morreram, um adolescente de 13 anos e um homem de 31 anos. Hoje pela manhã a gente acompanhou o resgate de um homem de 53 anos de idade, seu Ebenezer. Ele era um dos moradores do edifício Leme, foi encontrado no meio dos escombros. No ano 2000, um laudo técnico identificou e condenou o edifício Leme. Ele estaria com rachaduras grandes e ele não poderia estar habitado. E a gente segue acompanhando e trazendo outras informações a respeito das pessoas que seguem desaparecidas. Eu volto com você ao estúdio. No litoral de Santa Catarina, 7 trabalhadores ficaram feridos na queda de uma estrutura de um prédio em construção. As informações com a Morgana Fernandes. Oi, Marcele. 7 homens ficaram feridos após a rampa de acesso para a construção de uma laje nesse prédio em obras desabar em Porto Belo. Um deles ficou gravemente ferido e foi socorrido, ainda desacordado, sob os escombros pelo Corpo de Bombeiros. Eles trabalhavam nessa construção do prédio e a queda foi de uma altura de cerca de 7 metros. Segundo a Prefeitura de Porto Belo, a obra estava regularizada. Agora, o espaço foi interditado pela Defesa Civil. Volto contigo, Marcele. Um incêndio atingiu o prédio da Fundação de Apoio ao Portador de Deficiência em João Pessoa. O Antônio Vieira tem os detalhes. Oi, Marcele. O princípio de incêndio começou pouco depois das 7 da manhã. Aqui na FUNAD, Fundação de Apoio ao Portador de Deficiência, que fica em João Pessoa e atende pessoas não só aqui da cidade, mas também de outras cidades do interior do estado. Já tinha gente esperando por atendimento quando as fumaças foram percebidas e se ouviu uma pequena explosão. Os brigadistas aqui do prédio conseguiram conter as chamas e também tirar todo o pessoal aqui para o lado de fora. Os bombeiros foram chamados, isolaram todo o prédio e orientaram a presidência da FUNAD que suspendesse o atendimento. E isso foi feito já nesta
Nesta sexta-feira, todo atendimento foi suspenso para só retornar na terça-feira. Ninguém saiu ferido e, por precaução, por prevenção de alguma situação dentro do prédio, o prédio ficou isolado durante todo o dia. Eu volto com você, Marcelo. E um caso bárbaro aconteceu em Maceió. 4 jovens foram sequestrados e levados até um canavial. 3 deles foram executados a tiros. O Eric Maia acompanha as investigações desse caso. Olá, Marcelo. Os 4 jovens foram sequestrados no bairro do Jacintinho, que fica na região central de Maceió. Eles foram levados para um canavial que fica na parte alta da cidade. 3 deles foram mortos a tiros e um adolescente de 17 anos conseguiu escapar e se escondeu em uma plantação de cana-de-açúcar. Segundo a polícia, o jovem foi encontrado amarrado e amordaçado correndo pela pista. Em depoimento, ele disse que o grupo foi abordado por 4 homens que estavam em um carro de passeio. Ao chegar na região do canavial, eles foram colocados de joelhos. Foi nesse momento que ele conseguiu escapar. Os militares conseguiram encontrar os corpos no local. As vítimas estavam amordaçadas e amarradas, com tiros na cabeça. De acordo com o delegado que investiga o caso, os autores do crime foram identificados e possuem histórico de homicídios. Os suspeitos ainda não foram encontrados, já são considerados foragidos. Volto com você, Marcele. Depois de mais de uma década, estão no banco dos réus os acusados pelo desaparecimento da menina Priscila Brenda. A Aline Braga tem mais informações. O julgamento dos 2 acusados pelo desaparecimento da menina Priscila Brenda está acontecendo aqui no Fórum de Catalão. Ela foi vista pela última vez em dezembro de 2012, entrando no carro do então namorado. Paulo Vitor Azevedo e um amigo dele, Claudomiro Marinho, são acusados pelo desaparecimento dela. A defesa nega qualquer participação dos 2 no crime e disse que não há assassinato porque o corpo nunca foi encontrado. Já o Ministério Público não tem dúvidas de que ela foi assassinada pelos 2 e, por isso, pede a condenação. A família luta por justiça depois de 10 anos que ela desapareceu. Hoje de manhã, os parentes fizeram uma manifestação pouco antes do início do julgamento. Marcele. A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu hoje 18 mandados de busca e apreensão por crimes contra a ordem tributária. Quem acompanhou foi o Natan Goulart. Olá, Marcele, e a todos. Exatamente isso. Somente hoje a Polícia Civil, por meio da Delegacia Fazendária, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão aqui na capital de Mato Grosso e também em Campo Verde, no interior do estado. De acordo com o que apontou o inquérito policial, chegou até a delegacia denúncias de possíveis crimes praticados por essa organização criminosa. Crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva, corrupção ativa, entre outros crimes. As irregularidades seriam na concessão de um benefício fiscal que a família tem no programa PRODEIC. Este programa foi criado em 2003 e tem como finalidade contribuir para o crescimento de empresas de Mato Grosso, possibilitando a competitividade. De acordo com a polícia, o esquema acontecia da seguinte forma: uma empresa principal detinha o benefício fiscal do PRODEIC e, de forma fraudulenta, estendia para diversas outras pessoas jurídicas registradas em nomes de familiares e empregados. A estimativa é que esta organização tenha movimentado 500 milhões de reais em contas bancárias, um valor aí muito diferente, não compatível com o capital dos familiares. Até agora, a polícia prendeu uma pessoa e segue investigando outros envolvidos e também outras empresas. Eu volto com você, Marcele. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o repasse irregular de armas de fogo em Sergipe. Os detalhes com Rafael Carvalho. Olá, Marcele. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela primeira vara da Justiça Federal em Sergipe. No total, foram cumpridos 6 nas cidades de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Os mandados são para investigar a aquisição de armas por laranjas que faziam o repasse delas para pessoas que não tinham autorização para posse. Durante as investigações foi identificada a aquisição de armas de fogo longas por usuários que não possuíam condição financeira para adquiri-las. Após diligências, foi verificado que, para justificar a ausência das armas, alguns dos investigados alegaram que elas tinham sido furtadas das residências pouco depois de adquiridas.
Os indiciados vão responder pela prática dos crimes de falsidade documental e falsidade ideológica. As penas podem chegar a mais de 10 anos de prisão. Volto com você, Marcele. No próximo domingo, os paraguaios vão escolher o novo presidente. Esta é a primeira eleição desde o início da pandemia da Covid. O Maurício Freire conta a expectativa em Foz do Iguaçu, que fica na fronteira com o país vizinho. Olá, Marcele. No domingo, os paraguaios vão às urnas para eleger um novo presidente e também senadores, deputados, governadores e os conselheiros departamentais que atuam nas assembleias legislativas estaduais. Por causa das eleições, muitas lojas e shoppings de Cidade do Leste não vão funcionar no domingo. Os paraguaios irão utilizar em todo o território nacional as urnas eletrônicas. Diferente do que acontece no Brasil, no Paraguai, depois de votar na urna, o eleitor recebe um comprovante. Ele precisa carimbar esse comprovante com a digital. O comprovante depois é colocado numa urna. O eleitor não leva o comprovante para casa. Diferente também aqui do Brasil, no Paraguai a eleição é definida em primeiro turno, não há segundo turno. Lá também não tem reeleição. O mandato é único de 5 anos. O Paraguai tem uma das economias que mais cresce na América Latina e também é um importante parceiro comercial do Brasil. Em Rio Branco, pacientes com diabetes reclamam da falta de insulina de ação rápida. O Murilo Lima acompanha essa situação. Olá, Marcele. Aqui no Acre, pacientes com diabetes tipo 1 estão sem insulina de ação rápida usada para manter os níveis de glicose estáveis. No início de abril, o Ministério da Saúde informou aos estados que avaliava medidas para reverter a possibilidade de falta de estoque do medicamento no SUS, entre elas uma compra emergencial em empresas fora do Brasil. Segundo o Departamento de Assistência Farmacêutica do Estado, o processo de aquisição está na fase de classificação das empresas e prevê a redistribuição do medicamento para os estados a partir do dia 30 deste mês. O Acre deve receber 485 unidades de insulina de ação rápida. Marcele. A seguir, a Polícia Federal faz uma operação contra um grupo suspeito de desviar recursos do Seguro-Defeso. Gustavo Ferreira. A Polícia Federal investiga o desvio de cerca de R$800 mil de mais de 200 beneficiários do Seguro-Defeso, pago a pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Marcele. E acidentes envolvendo onças preocupam ambientalistas no oeste de São Paulo. Paula Simplin. Olá, Marcele. 2 onças pintadas foram atropeladas em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Já já eu trago os detalhes no Brasil TV. O Brasil TV está de volta com os dados sobre o desemprego no país, divulgados hoje pelo IBGE, e a gente vai ver tudo aqui no telão. No primeiro trimestre, a taxa de desocupação ficou, em 8,8%. Dá para ver que esse percentual subiu em relação ao período anterior. 9.400.000 pessoas estão à procura de emprego, mas essa é a menor taxa para o período desde 2015. De acordo com o IBGE, é comum haver uma redução do número de pessoas ocupadas e aumento da procura por trabalho no primeiro trimestre do ano. E a gente fala agora da chuva. A cheia de um rio no norte do Ceará alagou ruas e invadiu casas. O Matheus Ferreira atualiza a situação para a gente. O nível do rio Contendas, que passa pela cidade de Massapê, aqui na região norte do Ceará, felizmente baixou depois da forte chuva de ontem pela madrugada. Uma chuva muito intensa de 132 milímetros, que causou muitos transtornos para essas famílias. Móveis danificados, casas alagadas, enfim, foi uma grande cena de preocupação realmente por parte dos moradores. Pelo menos 20 famílias foram assistidas com cestas básicas e também refeições pela prefeitura. Além disso, 2 pontos, 2 creches foram colocadas à disposição desses moradores como a área mais segura durante esses temporais. O nível baixou bastante já hoje pela manhã, um dia de sol aqui na região norte do Ceará, mas segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, a previsão para esse final de semana ainda é de chuva na região norte do estado.
E olha que triste, 2 onças pintadas foram atropeladas próximo ao Parque Estadual Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, no oeste de São Paulo. A Paula Ciplin conta os detalhes. Ameaçada de extinção, mais uma onça pintada foi atropelada na rodovia Arlindo Bétio, próximo ao Parque Estadual Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, no oeste do estado. Este é o 2º caso em menos de uma semana. Segundo a Polícia Ambiental, o atropelamento foi registrado nesta sexta-feira. O felino é um macho com aproximadamente 2 anos. Já o outro animal era um filhote de 9 meses e que foi atropelado no domingo no mesmo local. No início da semana, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DR, esclareceu que a rodovia tem a sinalização adequada e que já encaminhou novos estudos de viabilidade para a implantação de radares, e o edital deve ser publicado até o fim do semestre. A onça pintada será encaminhada para uma universidade de Presidente Prudente e passará por um processo de taxidermia. Volto com você, Marcele. E a capivara, que ficou no meio de uma polêmica, foi entregue por um influenciador ao IBAMA. A Filó ficou famosa nas redes sociais. A Daniela Branches explica essa história. Oi, Marcele. Olha, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA, confirmou que a capivara Filó foi entregue aos cuidados do Centro de Triagem de Animais Silvestres. O influencer Agenor Tupinambá, que cuidava dela há cerca de 7 meses, concordou em entregar a capivara na sede do IBAMA aqui em Manaus. O fazendeiro, que é do interior do Amazonas, foi denunciado por suspeita de abuso, maus tratos e exploração animal. Foram 9 dias em busca de uma solução para o caso. A Filó ficou conhecida depois que a Agenor viralizou ao mostrar a rotina nas redes sociais com a capivara e outros animais silvestres. Ela fez muito sucesso e ganhou o amor dos seguidores do influencer. A Agenor foi multado pelo IBAMA em R$17 mil, mas segundo o órgão, não só pelo caso da capivara. Ele também recebeu sanções relacionadas à morte e suspeita de maus tratos contra uma preguiça real. Junto à Justiça, ele tentou revogar a multa e também tentou a oportunidade de poder cuidar da capivara com uma autorização. Ambas propostas foram negadas. A expectativa do IBAMA é que, em breve, depois de receber todos os cuidados, a Filó possa ser devolvida à natureza. Eu volto com você. Torcer para a Filó ficar bem. A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de apreensões de madeira ilegal em Roraima neste ano. Nilo Monteiro. Olá, Marcele. Somente essa semana foram apreendidos 43 metros cúbicos de madeira ilegal em Roraima. Nos 4 primeiros meses foram um total de 333 metros cúbicos. As apreensões aconteceram através da Polícia Rodoviária Federal e a maioria delas foram no interior do estado. Falando em região, a região do sul do estado é a região onde mais temos a verificação de ocorrências de apreensão de madeira ilegal. Não só de madeira, mas de ocorrências criminais no geral. A PRF está trabalhando com efetivo principalmente nas fronteiras do estado e também até Rorainópolis, com emprego diário de equipes para realizar essas fiscalizações. O crime ambiental pode levar a pessoa de 6 meses a 1 ano à prisão, além de pagamento de multa. As fiscalizações da PRF irão ser intensificadas para combater esse crime. De volta com você, Marcele. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um grupo suspeito de desviar valores de beneficiários do Seguro Defeso. Os agentes cumpriram 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Redenção, no Pará. Gustavo Ferreira. Oi, Marcele. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Redenção, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Federal, os bens dos investigados foram bloqueados. Segundo as investigações, a organização criminosa era especializada em desviar valores dos beneficiários do Seguro Defeso. O benefício é para pescadores que são proibidos de trabalhar durante o período da reprodução dos peixes. O valor total desviado chegou a mais de R$860 mil. A PF explicou que os criminosos tinham acesso às contas das vítimas e conseguiam fazer diversas operações, como saques, pagamentos e transferências. Mais de 200 pessoas foram prejudicadas pelo golpe. Segundo a Polícia Federal, os valores foram ressarcidos. Um funcionário da Caixa Econômica Federal também estava envolvido no esquema criminoso. A PF disse que ele já foi demitido administrativamente. Ainda de acordo com a PF, estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações,
furto qualificado por meio informático e organização criminosa. Eu volto com você, Marcelo. E, gente, olha que legal, começa hoje a Festa da Linguiça de Maracaju, um dos principais eventos da gastronomia de Mato Grosso do Sul. Quem conta é o Ronier Cruz. A 27ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju começa hoje, aqui na cidade que fica a 160 quilômetros da capital, Campo Grande. Para esse grande evento, são pelo menos 500 pessoas envolvidas na organização da festa. Serão 4 dias de festa, com uma expectativa de 25 mil pessoas passando aqui no fim de semana. Tudo para apreciar os shows musicais e o almoço com a famosa linguiça de Maracaju. O evento é um dos maiores da gastronomia aqui de Mato Grosso do Sul e é responsável por atrair milhares de visitantes aqui para a cidade. Até segunda-feira, o público poderá vir ao parque, almoçar e acompanhar toda a estrutura montada. Ronier Cruz para o Brasil TV. Uma boa dica para o feriadão. E falando em feriadão, começou a operação da Polícia Rodoviária Federal para o feriado do Dia do Trabalhador. Quem acompanha é o Diego Queiroz, direto de Campo Grande. Olá, aqui em Mato Grosso do Sul são mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais pelo estado. E a PRF está de olho especialmente na ultrapassagem em local proibido. É que essa foi a infração mais cometida no último feriado. Foram mais de 400 autuações. Os policiais acreditam que até por volta de 10 horas da noite o movimento deva ser intenso, especialmente nas principais cidades do estado, as maiores e também as mais movimentadas por conta do turismo, a exemplo de Bonito e Corumbá, na região pantaneira. Além disso, os policiais estão de olho no tráfico de drogas, já que Mato Grosso do Sul é rota para o transporte de entorpecentes. Inclusive, os policiais usam cães farejadores para encontrar drogas em diversos tipos de veículos. A operação vai até a próxima segunda-feira. De Campo Grande, Diego Queiroz para o Brasil TV. E os hotéis da Baixada Santista estão com 70% da ocupação. A Nina Barbosa mostra o movimento na Praia de Santos. Oi, Marcele, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mesmo com essa sexta-feira com tempo fechado, a média de ocupação de hotéis aqui na Baixada Santista já é de 70% e a estimativa da concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes é que até 240 mil veículos desçam a serra. É o pessoal querendo curtir esses dias de folga, fim de semana e segunda-feira de feriado com o pé na areia. Vocês estão vendo aí nas imagens do Carlos Abelha, a praia do Gonzaga, em Santos. A gente sabe que tem uma ocupação já garantida de 70%, mas tem muita gente que resolve viajar de última hora. Então ainda tem chance aí de conseguir uma acomodação nos hotéis, pousadas na Baixada Santista. E a gente vai torcendo, né, Marcele, para que realmente essa previsão do tempo dê certo, que o sol apareça nesse fim de semana e as pessoas, moradores aqui da Baixada Santista e principalmente os turistas que ficam com essa grande expectativa, consigam aproveitar um fim de semana com muito lazer e diversão aqui nas praias do litoral e voltem na terça-feira com a energia renovada para encarar a rotina. Mas aí, quando a gente descansa, tudo fica muito bem, né, Marcélia? Com você. É isso aí. E olha, mais de 90 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Belo Horizonte nos próximos dias para aproveitar o feriado. O Carlos Eduardo Alvim mostra a movimentação no terminal. Oi, Marcele, tudo bem com você? Aqui em Belo Horizonte, a expectativa da concessionária que administra o terminal rodoviário de Belo Horizonte é que cerca de 93 mil pessoas passem por aqui pelos próximos dias. E é mais um feriado que a gente tem aquela emenda, né? O último foi no dia 21 de abril, agora segunda-feira, dia 1º de maio. Isso representa um aumento de 5% em relação ao feriado do ano passado. E um aumento também em relação aos últimos 2 anos, 2020, 2021, que a gente estava na fase mais crítica da pandemia. Os mineiros estão escolhendo as praias como destino principal. Principalmente aí para o Rio de Janeiro e também para Cabo Frio e Guarapari estão os destinos preferidos.
Já aqui para o nosso estado, as cidades mais procuradas são Divinópolis, que fica no centro-oeste, e Conselheiro Lafayette, que fica aqui na região central, cerca aí de 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E a nossa dica é aquela de sempre. Se você vai viajar, saia com antecedência, veja se está tudo certo. Ligue aí também para a operadora responsável pelo transporte, se tiver alguma dúvida em relação à passagem. O negócio é aproveitar, porque qualquer feriado conta, né, Marcele? Eu volto com você e uma boa viagem a todos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e um bom feriadão.